Olá, meus caros. Vamos, nessa oportunidade, falando sobre algo muito interessante. Existe o termo sacerdotisa ou pastora na palavra de Deus? Existe o cargo eclesiástico descrito na palavra de Deus? Claramente, eu quero ler um versículo antes de adentrar ou me aprofundar nesse assunto. Já tive vários comentários me indagando acerca do que eu penso sobre, já até respondi em outras oportunidades. No entanto, dessa feita, eu vou falar mais biblicamente. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A ele seja dada, ou seja, a glória, o poder para todos sempre. Amém. Texto-chave precisamente é Apocalipse 1:6. Aqui, João, na ilha de Patmos, tem a revelação dos altos céus de Deus com relação ao que havia de acontecer, as coisas maravilhosas que o Senhor passou, inclusive Deus revelando como Jesus Cristo era. E ocorre que no início, no preâmbulo, o Apocalipse diz ali que Deus fez reis e sacerdotes. Aí você para analisar. Rei e sacerdote. Quem que era rei na Bíblia? Davi. Outros reis, Salomão. Inclusive tem até o livro de 1 Reis, 2 Reis, e ali fala dos reis todos, né? Rei Josafá, rei rei perverso como Acabe, e por aí em diante. Só que também a gente tem referência de uma rainha, inclusive o livro dela, isso no Velho Testamento, a rainha Esther. E quando é falado no plural que Deus fez, por intermédio de Jesus Cristo, reis e sacerdotes, está incluído mulheres. Então, Esther era uma rainha, logo está incluída no texto de sacerdote, aliás, de rei e também sacerdote. Só que tem a ver, uma outra polêmica, com a questão do sacerdote, porque a gente não encontra uma sacerdotisa. Nós encontramos sacerdotes da linhagem de Arão, de filhos de Arão. Isso você pode encontrar lá em Êxodo, ou nos livros do Pentateuco, da lei, que falam sobre a consagração dos sacerdotes, aqueles que o Senhor escolheu para cuidar do, entre aspas, templo de Deus. Ele deu muitas ordens para o irmão de Moisés proceder à linhagem do seu irmão. Bom, nós não encontramos sacerdotisa no Velho Testamento. Nós encontramos uma referência de algo parecido a sacerdote, mas não era sacerdote, porque naquele tempo nós tínhamos reis, nós tínhamos sacerdotes, nós tínhamos profetas e nós tínhamos pessoas que poderíamos dizer que seriam o senso comum, o povão. De rei tinha a rainha,
De sacerdote a gente encontra sacerdotisa. De profeta, profetiza. Nessa passagem bíblica de Apocalipse, que fala de uma tal profetisa, que na realidade ela não estava muito bem com a sua vida espiritual, né? Ou não estava com a vida no altar de Deus. Lá em Apocalipse, numa das cartas às igrejas da Ásia, tem uma referência de alguém que era uma profetisa e que o Senhor estava contra, não tem? É óbvio que tem. Apocalipse 20, aliás, não é 20, é o versículo 20 e o capítulo 2. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, com seu ensino ela engana meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, nós temos menção de profetisa. Eu estou falando de Velho Testamento, porque é necessário para a gente ter uma ideia. Por exemplo, a Igreja Católica ela não considera o cargo de sacerdotisa. É só sacerdote, é só homem, é só padre. O que domina todos os demais padres é quem? Um papa. Não faz muito tempo, a Igreja Católica acabou cedendo para que uma mulher tomasse conta de uma secretaria do Vaticano. Isso já foi algo muito inovador. Mas para ser secretária, biblicamente falando, não tem nenhum problema, porque se formos colocar secretária como sinônimo de cooperadora, de ajudante, é bíblico. Nós temos referências na Bíblia, o apóstolo Paulo falando dos cooperadores, e lá estava Febe, lá estavam Áquila e Priscila, e dentre outros, biblicamente aceito. Agora, quando chega a questão de pastor, nós não vemos nenhum título de pastora, bem como estava falando antes da sacerdotisa. O que ocorre? O Senhor não chamou para apóstolo também mulheres, homens. Muitos confundem o fato das mulheres terem ido ao sepulcro e depois viram que não estava mais Cristo lá, que ele ressuscitou, então foram anunciar o Evangelho, que isso dá supedâneo, dá embasamento para dizer, não, pode ter o termo sacerdotisa, pastora, o cargo. Ali não tem nada a ver com pastora. Ali trata-se de obra evangelística, missionária. Uma mulher pode ser obreira, pode ser, eu já citei, cooperadora, pode ser evangelista, pode ser missionária. Agora, referência de sacerdotisa ou pastora, nós não encontramos na Bíblia. No entanto, muitos vão dizer o seguinte: trata-se de misoginia, de aversão às mulheres, a Bíblia é machista. Não, não necessariamente. Porque nós temos relatos de várias mulheres. Então, esse ministério de mulher, ele não só se restringe à pastora, mas à apóstola, à bispa, à sacerdotisa, à presbítera, é uma heresia, não tem respaldo bíblico. Aí muitos vão dizer, mas naquele tempo era diferente a sociedade, porque os homens, eles tinham que manter uma família, manter a prole, era um sistema patriarcal, a mulher não tinha a sua voz, não tinha a sua vez, não podia trabalhar, tinha que ficar em casa, cozinhando para os familiares, cuidando do marido, da tarefa do lar, e o homem tinha que prover aquela família.
Mas, contudo, todavia, é o preceito de Deus. Tanto é assim que Paulo vai citar Gênesis, quando ele diz: quem foi feito primeiro, Adão ou Eva? Foi Adão. Então a mulher deve se sujeitar, se submeter a Adão. Os Adões odiernos, ou naquele tempo, do apóstolo Paulo, que eram os homens, obviamente. Aí muitos dizem que isso é machismo, nada a ver. Porque o mesmo Paulo que diz que é para o homem ter a mulher ao seu lado e a mulher temer, entre aspas, submeter à vontade dele, diz para que o homem venha ter amor para essa mulher, ter um sentimento mútuo de afeto, carinho, por aí em diante. Fazem muita confusão com a palavra de Deus. Tem gente que chega a mencionar lá na Bíblia, em Gênesis, que tinha referência de Raquel, das 3 mulheres dos 3 pais israelitas, Abraão, Isaac e Jacó. Quem é que sabe o nome das 3 mulheres desses? A mulher de Abraão era Sara. A mulher de Isaac era quem? Rebeca. E a mulher de Jacó era Raquel. Então ele cita essas mulheres aí, porque elas tinham uma vida pastoril, elas estavam lá no campo trabalhando como se fosse uma pastora. O que tem a ver a profissão pastora com o cargo eclesiástico? O que tem a ver? Aliás, é utilizado o termo pastor no sentido metafórico para dizer que ele é um líder. Outros vão citar, mas a rainha Esther foi uma líder. Ruth também foi abençoada. Débora era juíza. Então Deus pode colocar alguém na frente da obra. Se a gente pensar no modus operandi da hierarquia eclesiástica, de uma estrutura de uma determinada denominação, porque eu não penso muito bem assim, a denominação pode escolher o que ela quer, colocar homem, colocar mulher na frente da obra, colocar como pastor, etc. Por exemplo, eu sou de um tempo, na igreja a qual congregava, que era Deus e Amor, que as mulheres passavam a dirigir. Passaram a dirigir a igreja. Coisa essa que nem podia, não podia nem subir em cima do púlpito. Tinha que ser abaixo, uma mesinha. Me recordo disso numa época que eu era adolescente, criança. Quando eu já entrei de membro do igreja, as mulheres já podiam subir em cima do púlpito, pregar, e depois de poucos meses ou alguns anos já podiam até dirigir a igreja. Por exemplo, a dirigente da sede estadual, quando eu estava na IPDA, era a Maria Lorena. Conheci muito a Maria Lorena. Fui várias vigílias, várias pregações, reuniões que tinha por lá. E era ela que mandava. Mas na realidade, se a gente parasse para analisar, quem mandava era o vice, que era um presbítero, porque ela não podia cear. Não é poder cear, perdão. Ela não podia dar ceia, porque ela não era presbiteriza. A IPDA podia dirigir, mas não podia usar o termo pastora, ou cargo pastora. Então, o presbítero que dava ceia, o presbítero que às vezes tomava as rédeas na própria denominação, eu digo local, né, do Estado, para algumas tarefas de ordem financeira ou qualquer uma outra. E, como eu disse, a maioria das coisas mais pesadas era ele que fazia. Então, ela era uma dirigente assim, meia pataca, né? Só de vista. Como é atualmente a irmã Irene, da Deus e Amor, se tornando, isso inédito no Brasil, a primeira presidenta de uma igreja, a primeira líder de uma igreja. Por que eu digo que o termo pastor ele pode significar líder?
Se você for pegar outras Bíblias com outras traduções, aparece no lugar de pastores líderes, principalmente a versão nova, internacional, que é uma versão para os dias atuais. O termo original lá era o pastor mesmo, mas claro que não era o pastor de uma ovelha. A profissão era aquele que cuidava do seu rebanho, no sentido de cuidar das pessoas. E quem cuida das pessoas não é um líder? O pastor, em outras palavras, não é um líder? É isso que a gente tem que parar para analisar. Aí tem a ver com aquele pensamento que diz o seguinte: Raquel, uma das mulheres dos homens de Deus do passado, ela pastorava, ela era uma líder. Se ela era uma pastora de ovelhas, literalmente no sentido profissional, ela poderia ser uma líder também no âmbito espiritual. Mas, contudo, todavia, nós estamos falando nesse período antes da lei. Na lei, não foi dito que a mulher poderia ser sacerdotisa, não foi dito que a mulher poderia ser profetisa, não foi dito que a mulher teria mais destaque, a rainha teria mais destaque que o rei. Mas em Cristo aboliu a lei, acabou a lei, então temos a graça. Pois bem, mesmo assim em Cristo nós não vemos recado para a presbiteriza, para ela estar casada com só o homem, dando bom testemunho, havendo o homem, o presbítero, ou o bispo, ou o ancião. São vários estudos que tem que se fazer para entender o contexto. Eu não sou extremista nem de um lado nem do outro. Eu creio que a mulher pode sim fazer a obra de Deus, pode pregar, pode expulsar demônios, pode ser utilizada porque o próprio Cristo disse que aos seus discípulos ele daria poder, e seus discípulos são quem? Homens e mulheres. Tem a discípula também, né? A aluna que aprende. Em São Marcos 16, nós vamos ver que Jesus fala, 16:15. E disse por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais vão de seguir os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e quando beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus apareceu aos seus discípulos e falou para eles. Só que tinha outro grupo de discípulos, os 70. Por exemplo, aqui os outros discípulos, na realidade, são chamados de apóstolos. E dentre os 70 discípulos, tinha, assim, de alguma maneira, as discípulas do Senhor. Se não era nesse grupo, em torno desse grupo. Agora, vamos lá ler um texto da lei, eu só encontro, e é aquele com relação aos sacerdotes, o que eles deveriam fazer ou não fazer. A consagração dos sacerdotes. Êxodo 29. Então farás chegar Arão e seus filhos, aqui não está escrito filhas, à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, vestirás Arão da túnica e do manto, da estola sacerdotal e da estola sacerdotal mesmo, e do peitoral, e lhe cingirás a estola sacerdotal com seu cinto de obra esmeralda. E a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa de santidade porás sobre a mitra. Então tomarás o óleo da unção e derramarás sobre a sua cabeça, assim, ou ungirás. Depois farás chegar seus filhos e os vestirás de túnicas, e os cingirás com um cinto, Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham um sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. Aí José, mas tá filhos no plural, pode ser filhas, será?
Filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a vossa cabeça do novilho. Aí segue uma ritualística enorme, falando que fala de filhos. Tanto é, se a gente for contextualizar, aquela época, só o filho primogênito é que tinha vez. Mulher não tinha. Tanto é que, no caso de Saul e Jacó, a disputa foi de dois homens pela primogenitura. E Isaac teve filhos, Isaac não teve? Então a gente tem que analisar que, naquele tempo, os filhos tinham mais destaque que as filhas. E por isso que era os filhos. Vamos a outras passagens. Hebreus 13:17. O que diz em Hebreus 13:17, referente a pastores? Aqui nessa Bíblia, um pouco mais antiga da Almeida, ela não vai dizer, tradução da João Ferreira de Almeida, edição contemporânea, é da João Ferreira de Almeida. Não é uma outra, só que é uma versão diferente daquela corrigida, revisada. Nessa aqui, por exemplo, ela diz assim: obedecei a vossos guias. Não diz obedecer a vossos pastores, porque o outro sinônimo para pastor é guias. E submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas, como há de prestar conta. Obedecei-lhes para que eu faça com alegria e não gemendo, pois isso vos seria útil. Então, o que nós podemos concluir é o seguinte: temos teorias das mais variadas, diversas, temos teses que afirmam a possibilidade de ter o cargo, o termo, pastora e sacerdotisa, do mesmo modo que não. Nesses casos específicos, nós temos que procurar o equilíbrio. A minha opinião não quer dizer que eu estou com a razão, sou verdadeiro. Aí eu vou dizer, mas sempre foi assim, por que você está pensando diferente? Porque também o contexto de vida hoje em dia nosso é diferente. Eu, particularmente, não gosto do termo pastor. Só que eu entendo quando uma pessoa está dirigindo uma obra, o que ela é? Não é uma líder? Se pastor é sinônimo de líder, então pode chamar ela de pastora. Ela não é uma guia? Se guia é sinônimo de pastora, pode ser chamada de pastora. Do mesmo modo, sacerdotisa, se o sacerdote é considerado um líder, alguém que está à frente da obra, um anjo do Senhor, um anjo mensageiro, do mesmo modo, é óbvio que pode-se ter esse termo. Aí muitos vão para mais longe. Então, nesse sentido, quer dizer que no céu possa ter anjas, possa ter deusas ou deusa, que é uma grande questão que aqui no canal vem e vai, sempre tem alguém aí nos comentários, até me xingando. Né? Recentemente veio um comentário dizendo: você quer limitar o poder de Deus? Eu não estou limitando o poder de Deus, eu estou só comparando com a Bíblia. Eu creio que não exista anja, porque já para a própria gramática, para o próprio português, nem existe esse termo. É um neologismo, uma criação. Segundo ponto, nós não temos nenhuma pessoa clara na Bíblia que falou com um homem de Deus que estava como o quê? Com a formosura ou o rosto
de uma mulher. No episódio mais emblemático da Bíblia, que os sodomitas queriam copular com os homens que foram avisar Ló para sair da cidade, eram homens, não eram mulheres. E lembrando que anjo, essa é a minha ponderação, eles não têm sexo, eles se corporificam em homem, pode até se configurar em mulher, não duvido, mas eles não são homem ou mulher. É algo misterioso. Aí a pessoa que não compreende o vídeo, não vê as coisas como elas devem ser vistas, já começa falando precipitadamente. Quem está limitando o poder de Deus é essa pessoa que diz que o anjo é mulher. Porque ele não consegue conceber na sua própria mente que Deus, se quiser ser essa luminária que está me iluminando agora, ele pode ser, pois a Bíblia diz que ele é luz. Ah, mas é simbólico, é metafórico. Não, Deus pode literalmente se apresentar agora com uma bola de luz, ou uma bola de fogo, ou alguma luz. Do mesmo modo como um rosto de uma mulher, como um rosto de um homem. Ora, se ele fez o homem do pó da terra, por que ele não pode fazer isso? Então, veja que eu não estou limitando o poder de Deus. Quem está limitando o poder de Deus é quem acha que a vida que nós temos aqui na Terra é a mesma vida que os seres celestiais têm. Ah, mas nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Nosso caráter, a nossa essência, não é a nossa aparência. A imagem e semelhança de Deus no nosso caráter. Porque se nós fosse feito na imagem e semelhança de Deus, no sentido de ser quase que nem Deus mesmo, nós temos poder. Poder que nem Deus. Cada um ia dominar cada um. Deus sabia disso. Tinha essa possibilidade no paraíso. O Senhor enviou o anjo com as partes banhadas para impedir que Adão e Eva comessem do fruto da eternidade. Aí sim cada um ia mandar em cada um, ou na sua própria vida, e decidir se tornar deuses. Eu chego a dizer que Deus tem essa mais ou menos aparência nossa, orelha, nariz, respira. Eu necessariamente não creio que Deus seja isso, seja muito mais do que isso. Porque ele pode, como estou dizendo, se corporificar no Bruno agora, do jeito que o Bruno está aparecendo para vocês. Mas não quer dizer que ele seja o Bruno, porque ele pode ser muito com as coisas. Inclusive ele chega a dizer, eu sou tudo em todos. Se ele é tudo em todos, quer dizer que ele não é apenas homem e mulher, que ele não é apenas um objeto ou uma pessoa. Então, quem de verdade limita a Deus a rotular, não só Deus, ou principalmente seres celestiais, e limitando esse poder de Deus, são as próprias pessoas que dizem, por que não pode ter uma anja? Por que não pode ter um homem? Não. O anjo pode ser, mas não é. Então, voltando ao cerne da questão, a gente entrou no anjo por conta de pastora, né? Do cara pastor, aquela coisa toda. E eu citei também aqui Paulo dizendo que quem foi feito primeiro foi o homem, não a mulher. Então, a mulher deve obediência ao homem, entre aspas, por respeito. Tudo isso para dizer o quê? Que o termo pastor não existe. O termo pastor não, o termo pastora na Bíblia realmente não existe. O termo sacerdotisa na Bíblia não existe. Agora, o termo profetiza existe de uma maneira equivocada. Em algumas traduções, até se eu não equivoco, a Jezabel é chamada de sacerdotisa. Então, não vou dizer que não existe, depende da tradução. Mas o cargo não existe. Quer dizer, você pode ter ou não o termo, a expressão na Bíblia, mas o cargo não existe. A igreja primitiva não nomeou pastora, não nomeou
Isso você encontra em Atos dos Apóstolos. Não nomeou sacerdotisa, não nomeou o que mais? Não nomeou diaconisa, não nomeou presbiteriza, bispo, nada disso. Outras pessoas pegam casos de febre e começam a fazer uma doutrina sobre. Fala em febre lá em Aos Romanos 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve a igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudais em qualquer coisa que de vós necessitar, pois ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Aqui Paulo chama a Febe de irmã, não chama ela de pastora, né? É muito claro. E se fosse para chamar, chamaria. Também chama Priscila e Áquila pelo nome correto, cooperadores, ajudantes, auxiliares, e não de dirigentas, pastoras. Compreende? Agora, isso é algo irrelevante, porque, como eu disse, se a gente for utilizar pastora como sinônimo de guia, de líder, daquela pessoa que está na frente de uma obra, e principalmente instituições que permitem a mulher estar na frente da obra, no sentido de ser dirigente, qual é o problema? Agora, a minha opinião é de que não existe o termo, por mais que possa ter indiretamente esse termo em algumas passagens, e muito menos, principalmente isso, vai existir o cara. Pronto, Zé Fini, tá aí essa live sobre essa temática. Abraço, boa noite e até a próxima.